amigos hoje do programa Fabíola Bernardes traz 4 super feras. Elas vão se apresentar porque eu quero muito que vocês a conheçam e conheçam também o trabalho que cada uma executa. O nosso tema de hoje é inteligência emocional. Nós vamos conversar com pessoas que realmente entendem e trabalham com inteligência emocional. Então, fica ligado porque o papo aqui vai ser alto nível, hein? Olá, sou Daniela Henschel, diretora do Centro Universitário Internacional Uninter, administradora e empreendedora. Olá, meu nome é Janaína Pereira, eu sou psicóloga e empreendedora da Liberi Serviços e Treinamentos. Meu nome é Yara Monteiro, eu sou psicóloga e empreendedora da Inove Gestão de Talentos. Eu sou Ellen Lombardi, sou psicóloga, gestora de recursos humanos e empreendedora. Então, nós vamos falar sobre inteligência emocional. É um tema bastante discutido atualmente e que várias pessoas têm vários conceitos sobre o tema, né? Sobre o assunto. E no meu ponto de vista, e daquilo que nós vemos estudando, experimentando, a inteligência emocional, ela passa por um pilar bem importante no ser humano, que é a resiliência, a capacidade de resiliência. A resiliência, ela seria como é que você estica, como se fosse um elástico, né? Como é que você estica o seu humor, a sua condição perante o outro numa situação de desconforto, principalmente isso. Legal, Dani. O que eu gosto também de falar sobre inteligência emocional e conceituar ela, né? É também a gente conseguir identificar essas emoções que tu tá trazendo, né? Quais são as minhas emoções, o que tá acontecendo comigo e identificar essas mesmas emoções nas outras pessoas, né? O que o outro tá sentindo, como que é para ele alguma vivência, algo que tá acontecendo com ele. 2020 foi o ano que a gente mais ouviu falar nesse tema sobre inteligência emocional e é algo que já vem sendo falado desde 1995, né, com Daniel Goleman, no livro sobre inteligência emocional, e é um assunto atual até hoje. E como ele fala dos pilares, né, de como eu me relaciono com os meus sentimentos, como eu me relaciono com os outros, o que eu causo nos outros, como que eu consigo me colocar ou não no lugar do outro. Então é um tema bem abrangente mesmo, né, e a gente tem assunto para a noite inteira aqui. É verdade. A inteligência emocional é muito complexa, né? Não dá para se ter uma situação específica, porque isso vem desde quando a gente está lá, ainda na barriga da nossa mãe. Como é que foi essa gestação? Como é que, se essa criança de repente foi ou não quista, né? E aí o que acontece, a partir do momento que a gente nasce, a gente mergulha, a gente é banhado por uma cultura, né? A primeira sociedade que a gente vive é a família. Então, como é que a gente aprende, né, a lidar com as emoções desde pequeno, né? Então, ultimamente a gente fala muito sobre inteligência emocional no agora, né, no trabalho, na nossa família, enfim, mas isso vem muito antes, né? Como eu lido com as minhas emoções, né? E tem coisas que estão ainda num nível subconsciente, né, onde a gente não consegue acessar e que tem a ver lá atrás de como que nós fomos criados, como que nós nos relacionamos com os amigos, com a família, enfim. Então, realmente é um tema que é complexo e a gente teria, assim, um assunto aí para falar a noite toda, né? Dentro das empresas é um tema que agora realmente está muito em alta, né? Até com essa questão da nossa formação, né? Como a gente é criado, como a gente aprende na escola, a gente aprende competências técnicas. Então, quando a gente vai para a empresa também, a gente se atém a aprender as competências técnicas, o que eu tenho que fazer no meu trabalho, quais são as minhas funções, as minhas atividades. Mas a gente esquece desse outro lado que são as competências pessoais, né? Que hoje até existe um termo para isso nas empresas que chama soft skills, né? E as competências técnicas a gente chama de hard skills. E a gente só lembra delas, né? Quando vai partir para o trabalho e falar de coisas que precisa para se desenvolver ali. E a inteligência emocional, então, é uma soft skill que hoje está muito valorizada pelos profissionais no trabalho. E aquela antiga frase, que é atual, né? As pessoas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas pelo comportamento, porque não trabalham a sua inteligência emocional. Quando a gente fala em trabalhar a inteligência emocional, né, ou fazer a gestão dessas emoções, né, é importante primeiro identificar
que emoções são essas? Então, o autoconhecimento, a pessoa saber a forma com que ela lida com cada emoção, reconhecer essas emoções e aí sim ter um movimento de evolução, de transformação. Porque às vezes parece simples, é tão fácil. Eu aprendi o conceito de resiliência, né? E agora eu já sou uma pessoa resiliente. Não. É você entender esse conceito, é você reconhecer o quanto aquilo impacta no seu resultado, no seu comportamento e como que eu devolvo isso para o mundo, né? De que forma que eu permito que isso me atinja, né? Ou que afete o meu comportamento, né? Os meus resultados. Então, é um processo. Cada vez que você reconhece uma emoção e que aquilo de certa forma poderá ou não te atrapalhar, é importante você reconhecer, entender esse conceito e devolver de uma maneira mais assertiva, mais segura, de uma maneira que o teu resultado seja um resultado positivo. Mas isso não é do dia para a noite, né? É um processo de evolução. Você vai vivendo aquilo, de repente, não deu certo dessa forma, eu vou tentar de outra maneira, porque as pessoas são diferentes. Cada uma recebe de uma maneira diferente, né? Entender quais são os gatilhos, né? O que desencadeia, Isso, né? exatamente. Estou presente aqui à frente de 3 psicólogas como administradora. A minha especialização, enfim, é de gestão estratégica de pessoas, mas a questão é que dentro das empresas, quando nós recebemos ou preparamos um profissional para estar lá, muitas vezes nós entregamos bastante, como vocês falaram, as questões técnicas, né? E sabe que uma vez, minha filha, né? Eu sou mãe de 3 meninas, e a minha do meio falou assim: mãe, como é que eu faço para ser uma mulher de negócios? E isso assim, me acendeu uma luz, um estalo assim, para ela, assim, porque isso a faculdade, a escola não vai me ensinar. E de fato, e aí nós observamos o quê? Que quanto mais nós recebemos dentro das empresas, não sei se vocês compartilham dessa ideia, dessa opinião, quanto mais nós recebemos nas empresas, não importa a idade, mas pessoas que passaram por uma determinada experiência na vida, seja ela enquanto criança, seja ela, né, enquanto profissional, enquanto jovem, né, enfim, enquanto adulto, quanto mais experiências ela experimentou, né, ela passou, mais preparada, né, emocionalmente ela vai se encontrar. E isso nós vimos porque, como eu falei no início, na primeira fala, quando nós colocamos muitas vezes o dedo naquilo que nos deixa desconfortável, na nossa ferida, e enxergamos para aquilo e buscamos o autodesenvolvimento, mas nós sabemos lidar com a inteligência emocional e como, né, a Ellen falou, e como é que nós impactamos isso no mundo, como é que nós devolvemos isso para o mundo. Se enxergar é importante, né? É muito legal falar da inteligência emocional conectada com o autoconhecimento mesmo, porque é esse processo, né, de olhar para si, aprender sobre você mesmo, o que causa, quais são as emoções que despertam em mim, porque a gente não controla as emoções, elas surgem para nós, né? Então, quando a gente consegue realmente identificar quais elas são e trabalhar com elas a nosso favor, é que a gente consegue também se destacar muito no trabalho. E aí a gente fala de ciclo da ação. Cada pessoa traz consigo um repertório, que é a forma como ela viveu determinada situação, que pode ser totalmente diferente. A gente pode ter vivido a mesma situação, mas cada uma entendeu de uma forma. Isso vai gerar uma crença, que vai gerar um resultado, que vai ser a forma como ela vai se portar no mundo. Então, entender esse ciclo da ação que vem lá de trás, muitas vezes da infância, enfim, e é construído também em cada fase da vida, entender como funciona esse ciclo é autoconhecimento. E aí a pessoa vai conseguir fazer isso, de gerenciar suas emoções. Não é só na questão das suas experiências, mas também da questão fisiológica, né? Porque as nossas emoções estão ligadas através de um sistema, que é o sistema límbico, né, onde nós temos lá dentro dele uma área que se chama hipocampo, que é responsável por toda a nossa aprendizagem, de como que a gente lida, quais são as emoções que acabam acontecendo, o que dentro do nosso cérebro desperta no momento em que a determinada emoção chega, né? Então não é somente as experiências, mas também uma questão fisiológica e que nem sempre a pessoa dá conta de resolver sozinha. Né? E aí sim entra a questão da necessidade de buscar uma terapia ou de repente um coaching, né? Para ter essa ideia de como que eu posso lidar com aquela emoção específica que de repente eu não estou conseguindo e aquilo me atrapalha, né? No meu dia a dia, seja com a minha família, seja com os meus amigos e até mesmo no trabalho, né? Então é importante ter essa visão de que se eu não consigo dar conta, né, que eu busque ajuda para que eu possa conseguir
resolver esses conflitos internos, né? Welly, deixa eu te perguntar uma coisa, né, aproveitando. E quando a pessoa não se dá conta, né, quando muitas vezes assim, é bom quando nós nos enxergamos, nos vimos e procuramos ajuda, mas e quando ela não se dá conta, ela acha que aquilo ali é o certo, né, que talvez tenha reflexos negativos no trabalho, enfim, na família, no meio social dela, mas ela não... Geralmente quando a pessoa não reconhece, ela está utilizando de um mecanismo de defesa, que é muito natural, né? Não, eu não quero mexer nisso, eu não quero... Dar trabalho. Isso dá trabalho. E como muitas vezes isso está no campo inconsciente, né, até se tornar consciente leva um processo. Né? Não é do dia para a noite ou alguém falando para ti. Né? É a mesma coisa, eu gosto muito de usar uma palavra que se chama evolução ao invés de mudança. Toda vez que a gente fala em mudança, você precisa mudar tal comportamento, a pessoa se sente mais invadida. Né? Tá, peraí, como mudar? Você tem que me aceitar como eu sou, né? Mas quando você fala para a pessoa, olha, eu acho que você precisava evoluir nesse ponto, você está desafiando. E nós somos seres humanos onde a gente precisa do desafio para nos sentir motivados, né? Então, e até mesmo para autoafirmação. Não, peraí, se ela está dizendo que eu preciso evoluir, e aí começa a despertar. Né? Mas é um processo, né? A negação de que precisa mudar algo, evoluir algo, é um mecanismo de defesa comum e a gente usa muitas vezes sem perceber. Pode ser que isso venha com a dor, pode ser que isso venha com alguma experiência frustrante, né? Muitas vezes até de derrota, né? Não necessariamente a dor, mas afeta de alguma forma. Ou a autoimagem também que a pessoa tem dela, né? Se alguém está me apontando algo que eu considero que não é legal ou que considero que eu não estou sendo tão competente, então se eu tenho isso para melhorar, isso também causa um bloqueio, às vezes, para que a pessoa olhe para aquilo e reconheça, né? Então, às vezes é legal também olhar para isso, trazer a pessoa para uma questão de trabalhar a humildade, de reconhecer que eu também tenho pontos falhos, que eu posso evoluir e que isso vai fazer com que eu melhore. E ampliar a minha mente para isso faz com que eu desenvolva uma outra habilidade, que é a da humildade. E a gente, como gestor, às vezes nesse lugar, eu tô vendo que a pessoa tá, né, com essa resistência. Às vezes é legal falar do que causa para mim. Então, assim, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma ou me impacta desse jeito no meu trabalho. Como que eu e você podemos melhorar então, né? Porque aí eu deixo de apontar para o outro, criamos algo juntos. E facilita também para a pessoa reconhecer aquilo e criar uma estratégia diferente. E nas empresas a gente consegue trabalhar essa questão através das avaliações, que a gente traz para o consultório também e que apontam as competências. Ali a gente consegue falar de uma forma tranquila. Olha, aqui tá alto, aqui precisa de repente trabalhar. Então, de uma forma natural, não apontando o erro, mas apontando também o que ele tem de positivo e o que de repente ele pode estar pensando em melhorar, não como uma condição, mas de uma forma mais branda, daí fica mais tranquilo, sabe? Evoluída, né? Evoluída. E como exemplo da inteligência emocional, me veio à memória agora uma situação que aconteceu na empresa, né, mesmo, dentro dessa área, que nós tínhamos uma gestão comercial dentro da empresa, e onde ela foi contratada para fazer gestão comercial externa e também gerenciar a equipe interna. E nós tivemos um sério problema quando teve que gerenciar a equipe interna, porque ela vinha de uma cultura não tão lapidada, assim, não tão humanizada, vamos dizer, né? E aí ela fazia várias cobranças assim severas. O que você está fazendo agora? Daí o funcionário dizia eu estou fazendo, então deixa eu ver teu celular para ver se é verdade. E aí muitas vezes quando ela era afrontada, quando alguém fazia algo que não estava no script ou quando ela não gostava, sempre chocava, né? Sempre existia uma palavra mais dura, alguma coisa assim que realmente botava a equipe para baixo. Então, assim, a minha visão naquele momento foi o quê? Essa pessoa ela já não está mais conosco, mas foi o quê? Foi afastá-la imediatamente da equipe. Onde eu deixei naquilo que ela era muito boa, o evento externo, relacionamento fora com as pessoas, e dentro, aí nós assumimos de uma outra forma, justamente para não criar um clima organizacional prejudicado, né, dentro da empresa.
contigo falando isso, eu lembrei também de um caso, trabalhando dentro de uma empresa, né? Eu presto consultoria, então faço o recrutamento interno de uma empresa e um funcionário se candidatou para uma vaga a um cargo um pouco maior, que exigia também uma liderança de equipe. E aí, perguntando para ele, e como que vai ser para ti então, que desafios que tu vai ter nesse novo cargo? A questão da inteligência emocional, né, de não ter a inteligência emocional para ele, faz com que ele não enxergue o que ele vai ter de obstáculo. Então ele disse para mim que não, que vai ser tudo tranquilo, que ele vai conseguir dominar tudo. Mas quando eu vou subir de cargo, vou para um outro desafio, sempre tem algo novo para aprender, né? E quando a gente percebe como gestor ou como pessoa que está ali para fazer um recrutamento, colocar uma pessoa numa outra posição, que ela não tem consciência, que ela tem pontos cegos, né? Que ela tem também suas falhas e seus pontos a desenvolver, a gente sabe que ali vai ter uma barreira e que quando eu identificar algo que ela pode melhorar, possivelmente ela não vai desenvolver aquilo porque ela não enxerga, né? Ela não está aberta para ouvir, para reconhecer aquilo que ela precisa melhorar. Ela acha que a situação está sempre no outro, né? Mas o mais interessante é quando o profissional procura esse conhecimento. Eu atendi um profissional de uma multinacional aqui da cidade, né? E com um cargo estratégico, mas ele não conseguia evoluir. Ele não conseguia e ele não entendia o que estava travando ele. Então a gente fez a avaliação de perfil, fizemos o mapeamento das competências, né? E ali ficou bem claro, extremamente competente, empenho alto, todas as condições para conseguir o cargo de gestão que ele queria. Mas tinha um ponto, que foi o ponto da altivez, que deu extremamente baixo, ou seja, ele não queria se mostrar. E aí, a gente trabalhando isso, ele lembrou de uma situação lá da infância dele, quando ele foi apresentar um trabalho na escola, e as pessoas deu alguma coisa errada e começaram a rir dele, Então depois, a partir daquele momento, ele travou, ele não se mostrou mais para as pessoas. Então a capacidade dele estava escondida, porque ele não conseguia transmitir, não que não tivesse. E trabalhando isso, né, foi um trabalho de algumas sessões, entendeu, reconheceu, foi a fundo, buscou um pouco mais, né? E no final, assim, extremamente positivo o resultado dele. Pegando um pouco aí do que a Yara está comentando sobre a questão das competências, né? Um ponto fundamental é realmente a avaliação do perfil comportamental. E aí existe uma série de testes, de inventários, enfim, que você aplica para identificar os pontos em que aquele profissional é mais competente ou competências que podem ser desenvolvidas, né? Eu tive um caso também de um gestor onde a gestão chegou para ele de surpresa, né? E uma coisa que a gente sempre fala na empresa é que quando a oportunidade chega, o momento da preparação já foi. Ou seja, você tem que estar buscando sempre se desenvolver para que quando surge uma oportunidade de assumir um cargo como líder, você esteja preparado. Mas a realidade não é essa, né? Muitas vezes você acaba promovendo a pessoa sem ter tido esse tempo de prepará-la. E eu tive uma situação de um líder onde nós promovemos porque ele apresentou competências técnicas muito boas e claro, nós sabíamos que ele tinha algumas competências para serem desenvolvidas, mas nós tiramos esse período de desenvolvimento e poder auxiliá-lo nas competências que ele precisava, né? E a gente usa muito o chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude. Então ele tinha conhecimento, tinha até uma determinada habilidade, mas faltava a atitude e era muito na questão do feedback. Ele não passava o feedback para a equipe, onde fazia com que a equipe percebesse ele como alguém muito soberano, alguém que não tivesse acesso. E aí o desempenho da equipe começou a reduzir. E aí a gente começou a mostrar para ele a importância dele fazer esse feedback, de como fazer um feedback assertivo. Mas ele tinha muita dificuldade de apontar aquilo que a equipe estava precisando resolver, precisando melhorar. E aí nós fizemos também um trabalho de algumas semanas, onde ele foi aos poucos percebendo, porque nós fomos fazendo com ele também, ele experimentou e viu que, um feedback é bom, e começou a experimentar na equipe e tá dando tudo certo.
tem a questão do profissional, né? E também tem a questão da empresa, né? De ter essa visão mais a curto, médio e longo prazo, de preparar, mas também sem causar muita expectativa na pessoa, porque muitas vezes até você tem um bom funcionário, um bom operador, por exemplo, e acaba, né, perde um bom operador, ganha um gerente, por exemplo, e perde um bom operador, né? Um líder, enfim. E como é importante, né? Principalmente a Ellen que trabalha no RH, ter essa visão, assim, né? De enxergar a equipe, de conversar e de ir preparando, né? Poucas empresas fazem isso. Geralmente elas, né? O cargo cai de paraquedas e você acha que a pessoa está preparada e não aí tá. perde. E até a questão da inteligência emocional, assim como outras habilidades interpessoais, não é como uma competência técnica que em um curso eu faço, final de semana, aprendo, desenvolvo, pratico algumas vezes e agora eu sei, tenho essa habilidade, né? Não, eu preciso ter uma caminhada de autoconhecimento, realmente para desenvolver isso aos poucos, para daí realmente adquirir, né, e desenvolver isso. Não é simples, não é com um curso, né? É um processo, né? É um processo. É um processo que você vai aprendendo e muitas vezes você aprende com o erro, né? E se você se coloca numa posição de aprendiz, se torna mais fácil. Né? E tem que ter coragem, né? Para entrar nesse... Porque entra não só um ponto, entra a vida, né? É lá, você é constituído lá do, como a Ellen falou, do ventre, né? O que você traz de carga de lá. Então, assim, é um processo que é da vida inteira, né? Não é só de algumas emoções, não. É muito mais amplo e muito mais profundo. E muitos profissionais, eles perguntam assim, né? Jovens, enfim, que nós conversamos também com bastante jovens, como é que eu faço para construir a minha carreira? Né? E muitas pessoas acreditam, não sei se acredito que já estão mudando um pouquinho desse pensamento, de você ter, né, construído a sua carreira através da tua CTPS, da carteira de trabalho, né? E aí nós sempre falamos o seguinte, que a carreira sou eu, a carreira é cada um de nós, né? Então a construção dessa carreira, como você falou, é ao longo, né? É ao longo do percurso, do processo evolutivo, né? Do processo evolutivo. Então o que você tem feito desde agora que vai construir, que vai auxiliar nessa questão tanto da formação da inteligência emocional, como também de outras habilidades aí, né, que nós viemos falando e que são tão importantes para quem trabalha, principalmente com pessoas, com equipe, num cargo de gestão. É claro que muitas vezes, quando se é jovem, não tem toda essa visão, né, de longo prazo. Mas é importante que o jovem, justamente pela quantidade de informações que nós temos hoje, comece a despertar isso também cada vez mais cedo, né? Além de pensar o que eu quero ser no futuro, qual é o profissional que eu desejo, qual é o tipo de trabalho que eu desejo entregar, né, para a sociedade. E eu, como gestora, observo o seguinte, né? Dentro daquilo que nós trabalhamos, daquilo que nós oferecemos de serviço, que é graduação e pós-graduação, nós também preparamos o profissional, o futuro profissional para a carreira dele. Muitas pessoas nos procuram justamente para querer mudar de vida, mudar de carreira, ou ter uma ascensão dentro do seu trabalho, uma promoção, alguma coisa a pessoa sempre tem como expectativa, como sonho, né? Quando vem buscar um curso de graduação ou de pós-graduação. E a questão está em direcionar a pessoa para aquilo que ela tem, para atender a expectativa dela e para aquilo que ela tem também de habilidade, para que depois o resultado que ela possa colher seja algo além de promissor, de próspero, mas que também traga felicidade. Então, um gestor, ele vem buscar também o nosso serviço de gestão de pessoas quando ele se depara com uma dificuldade realmente de relação com a equipe, tem uma equipe desmotivada ou tem uma pessoa que está tendo um comportamento que não está legal, não está se dando bem com a equipe e aí realmente não sabe como lidar com isso, né? E aí vem nos buscar para encontrar uma solução para esse problema, estruturar um processo de gestão de pessoas, de treinamento, de motivação que seja eficaz e que seja a cara daquela empresa também, para que todo mundo consiga falar a mesma língua e consiga resolver essas questões de relação entre a equipe, que isso também impacta na produtividade, na motivação das pessoas e na qualidade daquele funcionário naquela empresa, em como ele vai estar satisfeito em estar ali também trabalhando e aí se motivando cada vez mais. O meu trabalho na área organizacional, ele começa quando a empresa precisa contratar. Eu vou entender primeiro qual é a cultura dessa empresa, o que essa empresa precisa, qual é o profissional adequado para ela e vou buscar esse profissional no mercado, né? Conectar as partes. Também trabalhamos com treinamento, agora estamos lançando um treinamento sobre inteligência emocional e imagem profissional,
tá? Que é aquilo assim, do desenvolver a inteligência emocional e também assim, o que você está mostrando? A tua imagem profissional é aquilo que você quer mostrar? Né? Então é um trabalho também de uma tarde, é um treinamento fechado, né? E estaremos divulgando aí nas próximas semanas também. Geralmente os gestores ou empresas acabam procurando o nosso serviço quando demanda de algum resultado que estejam almejando, seja ele positivo ou quando às vezes esse resultado não está sendo tão positivo. Então muitas vezes é feito um diagnóstico, né, das necessidades, o que aquela empresa precisa, o que aquele gestor precisa, quais as competências que ele precisa desenvolver para que a gente possa estar junto com ele, acompanhando e fazendo com que ele possa ter essas habilidades, essas competências bem desenvolvidas para que o resultado que aquela empresa espera, ele consiga atingir, tanto quanto como pessoa, muitas vezes, e também como profissional. Então, geralmente é quando os números começam a dizer que aquela área específica está com alguma deficiência. E muitas vezes é a forma de fazer a gestão, mas através de um diagnóstico a gente consegue verificar qual é a real necessidade. Eu falei, né, gente, que o papo aqui ia ser cabeça, né? Olha só o quanto vocês puderam aprender e entender sobre inteligência emocional. Nós trouxemos essas 4 feras, né? A Dani, a Janaína, a Yara e a Ellen, porque a gente sabe que esse papo pode ajudar muitas pessoas a sair daquela zona de conforto e a entrar num processo de evolução importante para a sua carreira ou pessoal e assim, dessa forma, fazer o nosso mundo melhor. Porque se você é um bom profissional, se você é uma pessoa que tem controle das suas emoções, que tem autoconhecimento, olha, gente, eu acho que é disso aí que o mundo precisa, viu? Nós tivemos aqui, então, esse quadro muito legal sobre inteligência emocional.